Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 33. Gosto de lembrar que Jesus amou a igreja antes mesmo dela ser igreja, quando éramos ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Sendo assim, o marido deve espelhar o amor de Jesus, mesmo quando sua esposa falhar com ele. O Espírito Santo convence cada um de nós do quanto erramos, e isso exalta o amor de Jesus. O convite a espelhar esse amor exclui a tão idolatrada reciprocidade, que é usada para justificar nossas faltas muitas vezes. Porque o amor de Jesus Cristo por nós não foi baseado em reciprocidade. Éramos ímpios, que vivíamos segundo as inclinações de nossos corações, e rejeitamos o amor dele muitas vezes quando tentaram nos falar. O objetivo deste amor está no texto, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma mulher cristã deseja ardentemente ser santificada pelo Senhor e não terá objeção alguma a ser submissa a um homem que é regimentado por Deus para amá-la e cooperar com ele para que ela alcance esse objetivo. Uma mulher cristã terá como precioso saber que entregou o coração a alguém que gastará a vida em prol de haver santa para Jesus. Outro ponto importante é amar como ao próprio corpo, isto é, o esposo deve pensar na esposa como parte de um só corpo com ele. Logo, as necessidades dela são as necessidades dele. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Quando no coração do homem sua esposa é parte de seu corpo, fica impossível tratá-la com atitudes de ódio, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Muitas mulheres crentes aceitam estar junto, unir a vida ao ímpio, ao invés de fazer parte, se tornar uma com um crente, e acabam colhendo atitudes de ódio de um homem que não a vê como parte de si, pois não teve o coração mudado pela fé em Cristo para estar sujeito às leis de Deus. Essas coisas não são sugestões, e sim o plano de Deus para o matrimônio. Como Jesus cuida de seu corpo, igreja, o esposo deve cuidar da sua esposa. Isso não é fácil. Amar traz problemas porque somos pecadores e amamos pessoas pecadores. Olha essa declaração. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Jó capítulo 34, verso 14 e 15. O amor olha para o outro e não para si mesmo. Deus evitaria muitos problemas se só pensasse em si mesmo. Só que, por ser amor, ele não faz. Homens sem Deus só pensam em si mesmos e só desejam proximidade com a esposa quando obtêm só prazer nisso.
A partir do momento que ela traz problemas, eles abandonam e preferem os amigos, as horas extras no trabalho e as inúmeras opções de distração ao invés de estar com sua amada. Isso adultera o matrimônio, pois não é fiel ao propósito, ao proposto por Deus. A exemplo de Jesus Cristo, o marido deve considerar sua esposa como parte dele e os problemas dela como problemas dele mesmo. É comum o homem estufar o peito e encarar um problema seu para o resolver e ser egoísta, ignorando os de sua companheira. O marido que Deus deseja que cada homem seja, deve fazer isso quando sua esposa trazer o problema. Escutá-la, como Jesus está sempre pronto a escutar o clamor de sua igreja. Aconselhar com os conselhos que Jesus deixou à igreja. Interceder por ela como Cristo está intercedendo pela igreja. Estar com ela até o fim, como Jesus estará com sua igreja até o fim. E perdoar, como Jesus perdoa as inúmeras falhas de sua igreja. E seja o melhor amigo de sua amada, como Jesus é o melhor amigo de sua igreja. Qualquer mulher nascida de novo amará se submeter a um homem que tem como objetivo ser fiel a Deus e amando como a si mesmo. Se você hoje está solteira, ore para que você seja amada dessa forma e para não aceitar menos, movida por desejos carnais ou pressão do mundo. Às vezes as decepções trazem tanta dor que deixamos de sonhar com as grandiosas promessas de Deus. Aceitamos o prêmio de consolação, mesmo sabendo que não pode preencher o lugar do que deve ser da maneira de Deus. Ore para viver o plano do Senhor em sua vida e não aceite a pobreza de um relacionamento egoísta. Que Deus abençoe.